Olá, eu sou Frei Alfredo e aqui neste canal nós compartilhamos a reflexão da Palavra de Deus de cada domingo. Peço desde já para você uma força para compartilhar, para principalmente se inscrever e curtir esta mensagem, este vídeo. Este, então, é o domingo da solenidade da Ascensão do Senhor, o último domingo da Páscoa. E para compreender a festa litúrgica da Ascensão do Senhor, é necessário então a gente relembrar a cultura da época, a cosmologia e, sobretudo, como era concebido a relação do espaço entre o céu e a terra. Nesse sentido, então, naquela concepção, Deus era o mais distante possível da humanidade e ficava lá, no céu. E os homens, a humanidade, naturalmente, ficava na terra, aqui embaixo. Portanto, então, tudo o que vinha de Deus se dizia que descia do céu, do alto. E tudo, portanto, por outro lado, que ia para Deus, que se dirigia a Deus, subia na direção do céu. É importante a gente ter isso em mente para compreender esse texto no qual o autor deste evangelho, Lucas, com a ascensão de Jesus, não pretende indicar uma separação de Jesus da humanidade, mas, ao contrário, uma união ainda mais intensa. Com a ascensão, portanto, Jesus não se distancia do mundo, mas se aproxima ainda mais, e a sua ausência física não é de forma nenhuma uma ausência de verdade em si, mas é uma presença muito mais consistente. O texto escolhido para a liturgia desta solenidade da Ascensão, que é o texto do último domingo da Páscoa para nós, Lucas 24, 46 a 53, Lucas 24, 43 a 53. Mas vou propor aqui que a gente possa partir do versículo anterior ao 46, o versículo 45, porque é importante, já que ele é a premissa que o evangelista propõe e nos indica para que a gente compreenda a mensagem. Então, partindo desse versículo 45 anterior, Lucas começaria dizendo assim: então Jesus abriu a mente dos seus discípulos para compreenderem as Escrituras. E aqui deixa claro, então, que compreender as Escrituras, para isso, não basta lê-la, não basta ler a Bíblia. É necessário que se tenha a mente aberta, que se abra ao novo. Na verdade, então, isso significa que quem está preso a fórmulas, a modelos, a esquemas do passado, tem uma dificuldade muito grande para abrir a mente e para compreender o novo. E pode até ler as Escrituras e saber muita coisa dela, mas não conseguirá compreendê-las de verdade. Depois nós temos a fala de Jesus que diz assim: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia. E aqui Jesus está confirmando que o Messias, o enviado de Deus, sofreria, mas ressuscitaria para sempre. Para sempre. Como sabemos, o número 3 aqui do terceiro dia está, então, ligado não apenas a números matemáticos, a cálculos, mas na Escritura são o pleno e o definitivo. Indica o 3 aquilo que é para sempre, o definitivo. Como sabemos, então, aqui está o mandato de Jesus. O mandato que Jesus dá aos seus discípulos e aos cristãos de todos os tempos, de ontem e de hoje, quando Jesus afirma, então, aí começamos: no meu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, a todas as nações. Na verdade, então, neste nome que Jesus diz, no meu nome serão anunciados, que é o nome de Jesus, significa que ele é o Salvador. E o termo adotado aqui pelo evangelista indica todas as nações pagãs. Isso é importante. Então, a mensagem de Jesus não é reservada a um pequeno grupo exclusivo, a um povo determinado, a uma nação, mas é dirigida a toda a humanidade. Por quê? Porque é a realização
do desígnio de amor de Deus para toda a sua criação e para todas as suas criaturas. Pregar a conversão dos pecados, então aqui é um claro desejo de Jesus, que os seus discípulos e discípulas sejam embaixadores de uma mudança de mente, que favorecerá uma mudança concreta de atitude, de comportamento. Então, o termo conversão no Evangelho significa algo como se a gente dissesse assim: se até agora eu vivi somente para mim, de acordo com os meus interesses, se convertido for, agora devo orientar a minha vida para o bem dos outros. A mudança radical no próprio comportamento, então, onde a pessoa não pensa mais em si apenas, não pensa em si, não está centrada em si, nas suas necessidades e conveniências, mas pensa nos outros, está voltada para fora de si, não pensa apenas nas suas próprias necessidades, mas nas necessidades dos outros. E é isso que fará então com que o peso dos pecados que pesavam sobre os seus ombros sejam aliviados. Então, a conversão e o perdão dos pecados. E depois, então, Jesus acrescenta algo que é extraordinário, começando por Jerusalém. E o que Jesus está dizendo é sensacional, porque era em Jerusalém, no templo mais propriamente, que se obtinha o perdão dos pecados. Mas como que se conseguia o perdão dos pecados? Através dos sacrifícios, das ofertas, que muitas vezes os pobres não conseguiam dar, dos ritos. Era assim que alguém conseguia o perdão dos pecados. Agora então, com Jesus, o papel do templo está concluído e acabou. Agora, com Jesus, o perdão dos pecados não se obtém mais num rito, mas na vida. Não é mais através de sacrifícios e ofertas, mas com mudança de mentalidade que gera transformação nos comportamentos quando se orienta a própria vida para o bem dos outros. Isso Jesus afirma que deve começar em Jerusalém, isto porque lá é a sede da instituição religiosa onde no templo se concedia o perdão dos pecados em nome de Deus. Aí está então a grande novidade que Jesus proclama e que os seus discípulos devem levar ao conhecimento do mundo inteiro, a todas as nações. E depois então Jesus anuncia: eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu, por isso permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Na verdade, Jesus está anunciando a descida do Espírito Santo, a vinda do Espírito. E aqui, esse Espírito, Lucas faz coincidir com o mesmo dia em que a comunidade judaica comemorava e festejava a lei de Moisés dada por Deus lá no alto do Monte Sinai, no dia de Pentecostes. Portanto, no momento em que a comunidade judaica celebrava e agradecia pela lei de Moisés, o Espírito desce sobre a comunidade dos seguidores de Jesus e o amor de Deus se manifesta plenamente. E aí está a nova orientação da comunidade. A relação com Deus é nova, é diferente. Agora, então, com Jesus, a pessoa de fé não será mais aquele que tem medo de Deus e que por isso obedece à lei por medo de ser punido. Não, não será mais esse. Será aquela pessoa que se assemelha ao Pai, colocando um amor semelhante ao amor do Pai em prática, não mais a lei, mas uma relação de amor, e isso faz toda a diferença, é tudo novo. Continuando então, ele os conduziu em direção a Betânia, conduziu-os para fora, levou-os para fora e levantou suas mãos, abençoou-os. E aqui é importante observar o verbo desta ação de Jesus de levá-los para fora, que é o mesmo verbo que o êxodo. Portanto, esta libertação da instituição religiosa da época deve começar. Jesus os leva para fora. O gesto de levantar as mãos para os abençoar também é um detalhe importante que se refere ao êxodo e é o episódio da guerra em que o Moisés, enquanto ficava com as mãos erguidas, o povo de Israel vencia. Então, é um sinal de vitória. A partida de Jesus não é uma derrota, mas um sinal de vitória. Depois diz, enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. E aí, como lembramos no início,
entender a noção de espaço, céu, terra, distância entre Deus e a humanidade, a cosmologia da época. Aqui, o autor do Evangelho de Lucas, adota uma linguagem cultural da época na qual Deus estava no alto e, por isso, tudo que ia na direção de Deus subia para o alto. Mas, na verdade, com isto, o evangelista quer dizer que agora em Jesus se manifesta a plenitude da condição divina. Quer dizer que aquele homem que as autoridades religiosas judaicas, aquele homem que essas autoridades haviam condenado como um blasfemador e ao qual tinham imputado a pena reservada aos malditos, aos amaldiçoados por Deus, na realidade era Deus mesmo. Agora fica ainda mais claro que quem blasfemava não era Jesus, mas a instituição religiosa da época, que por causa dos seus próprios interesses e conveniências o assassinaram. A conclusão do Evangelho de Lucas é muito decepcionante desse trecho. Muito decepcionante quando ele descreve que os discípulos se prostraram e o adoraram. Ok, mas depois voltaram a Jerusalém com grande alegria e estavam sempre onde? No templo, bendizendo a Deus, onde nunca deveriam ter voltado. E com isso Lucas quer dizer que eles não compreenderam absolutamente nada, porque o templo é o lugar de maior perigo para Jesus. Sempre que Jesus está no templo, corre risco de morte. É o lugar que Jesus tinha dito que é um convívio de ladrões. É o lugar que Jesus tinha feito um chicote e expulsado toda aquela situação, não é? É o lugar que Jesus sempre critica a instituição religiosa, a oferta da viúva, as 2 moedinhas, que até isso lhe tiram. E aqui, para completar, o lugar que seria destruído não ficará pedra sobre pedra. Infelizmente, para os discípulos, ainda é o lugar de sua segurança religiosa. Por incrível que pareça, é o lugar em que Jesus sempre estava ameaçado de morte, para os discípulos é o lugar da sua segurança religiosa. O único lugar para onde não deveriam ter voltado. Jesus, afinal, já os havia enviado a todas as nações e eles voltam para o templo. Não compreenderam. Nos Atos dos Apóstolos, desta mesma liturgia da Ascensão, lá tem uma pergunta que é horrível. É agora que vais restaurar o reino de Israel? Quer dizer, mas claro, impossível, de que não tinham compreendido nada. Foi por isso que Judas tinha traído Jesus. Os discípulos também se comportam assim, ainda têm aspirações, ilusões de poder e de grandeza e têm dificuldade de compreender a mensagem de Jesus. Então, será preciso uma outra força, a força do alto, o Espírito de Deus, para que rompam definitivamente com esta antiga mentalidade que não lhes permite ver e compreender a novidade da mensagem de Jesus. Será necessário a descida do Espírito Santo, será necessário o poder do amor de Deus numa nova relação para tirar estes discípulos do templo e para que eles possam ir cumprir o envio de Jesus para toda a humanidade, sobretudo aqueles povos que mais precisam, para todos os povos, os pagãos, como Jesus havia mandado. Um grande abraço e que esta mensagem, a vinda do Espírito, de fato nos desinstale das antigas mentalidades para o novo que o Espírito nos indica.